Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem pelo YouTube. Estamos de volta para mais uma aula aberta aqui do Grupo GEM, do nosso curso online de Direito Civil, e hoje mais um encontro, já fizemos em outra oportunidade, sobre a reforma do Código Civil, eu, professor Simão e professor Bunazar, e vamos fazer aqui uma reedição do que fizemos há 2 semanas atrás em Passos, né? O professor Bunazar, o professor Simão primeiro tratará de direito das obrigações, depois o professor Bunazar sobre contratos, algumas das propostas, e depois nós teremos os debates mediados por mim. Sempre que nós fazemos essa aula aberta aqui no GEM, nós temos uma promoção especial do nosso curso de Direito Civil, já fizemos em outras oportunidades, então vou pedir para colocar aí na tela, Pedro, por favor. Estamos com essa promoção do nosso curso completo de Direito Civil online, todas as aulas agora, inclusive regravadas, né? Reatualizamos com tema 1053 do Supremo, Lei das Garantias, inconstitucionalidade da separação obrigatória de bens, também foi julgado pelo Supremo esse ano, e o professor Simão agora, eu acho que ele vai falar um pouco hoje também, vai atualizar, tendo em vista a Lei 14.905, novo regime de juros e correção, porque esse tema também, na reforma do Código, ele acabou tratando. Então, 40% de desconto, pode colocar aí na tela, 40% de desconto, e tá aí já o QR Code para você acessar. Também tem na link da minha bio no Instagram, facinho, meu Instagram, @flavio.tartucci, link da bio, é só clicar que você consegue lá o acesso no curso, 40% de desconto e ainda ganha o e-book, o Manual de Direito Civil volume único, tá? Então, essa promoção vai valer até o final de setembro, o meado de setembro, é bom, senhores, não tenho certeza que isso aí que está em vigor até o final do mês de agosto, sim, então corram, e a gente tem atualizado as aulas com frequência, comprando agora, muito em breve, a gente vai atualizar com a reforma do Código Civil, né? Então, é uma ótima oportunidade, o curso vem para mim aqui, Pedro já está indo para o seu 3º ano, mais de 1.500 alunos já estiveram nesse curso, é de A a Z, da introdução, parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões, né, com nós 3. Bom, então hoje, mais uma vez, temos aqui, pode colocar os 3 na tela, Pedro? Eu, professor Simão, professor Bunazar, o professor Simão está aí, o nosso código, né, Simão, que já vai sair, já está sendo revisto, vai sair a nova edição do código comentado também, que deve entrar na promoção em breve, vai sair esse ano ainda. Eu também tenho. O meu está mais desatualizado, ó. Esse aqui. Mas vai sair novo, a reforma, né? Não, mas é porque esse aqui tem o autógrafo de vocês, então ele fica aqui comigo de carinho, entendeu? O atualizado está de trabalho no escritório. Entendi, mas se também comprar um novo, a gente autografa e você dá uma ajudinha nos autorais. Que comprar o quê? Não, agora todo mundo só quer, Tartucci, na faixa, ó. O Nazar que ele quer entrar no código, né? Vou fazer a live com o meu assim, nunca te pedi isso, nunca falei desse assunto, rapaz. Tá bom. Olha, que eu tenho ata notarial do print, hein? Tartucci, deixa eu falar uma coisa agora. Nós temos uma diferença da última live para essa. Primeiro, na última live, nosso código ainda não estava totalmente atualizado e já está com o capítulo reforma. Isso é muito importante. Nós temos o capítulo pandemia, que agora está chegando aos tribunais. Agora, 2024 é o ano da pandemia nos tribunais, porque os processos foram julgados em primeira instância e agora estão nos tribunais do Brasil inteiro. E nós temos, professor Tartucci, uma outra coisa, a reforma incorporada a cada artigo do Código Civil na edição que sairá em breve. Portanto, o nosso Código Civil comentado é hoje o único livro que reflete o presente, o passado próximo, o passado remoto e o futuro. Agora, a nossa grande perda foi o Silvio Santos. Quando estávamos em Passos, o Silvio ainda não havia falecido. Eu até pensei numa live em que cantássemos tra-lá-lá-lá, tra-lá-lá-lá. Infelizmente, não tive apoio do professor Tartucci e do professor Bunazar. Então, eu até ia cantar Agora é Hora de Alegria. Bom, já que não podemos cantar Agora é Hora de Alegria,
vamos sorrir e cantar, da vida não se leva nada. Vamos agora falar do código, né, Tartus? Mas, Simão, você sabe a original, você que é um linguista histórico, sabe a original em russo? Não, russo é outra, é. Lá, 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 lá. Ah, é verdade, é verdade. Lá. E daí entrava o Pedro de Lara, entrava a Araci de Almeida, a Sônia Lima. A gente vai tratar de interdição também, procedimentos de nomeação de curador. A live vai ser para isso. A gente trouxe o professor Simão, que vai servir de modelo hoje. Bom, enfim. Já tem a palavra, Simão. Está entusiasmado hoje. Eu não sei se você gostaria que eu cuidasse mais do Silvio ou mais do projeto. Talvez o projeto de Código Civil seja mais interessante. O curso está atualizado, Tarta, você tem toda a razão que faltou aquela última aula que diz respeito à lei dos juros, que é uma lei recente, até sem qualquer brincadeira. Eu falei com o Anfi hoje, meu assistente, pedi para ele pegar com o Gen aquela aula para eu atualizá-la, porque ela realmente mexeu no famigerado artigo 406 do Código Civil. Mas, Tartus, você sabe o que eu gostaria de fazer hoje, que eu não tenho feito? Algumas notas técnicas sobre assuntos mais técnicos do que badalados. Eu queria discutir com os nossos amigos e amigas temas que talvez não sejam tão... eu chamaria realmente de grande debate do público, mas que são extremamente importantes para a compreensão da estrutura da teoria das obrigações. Eu não fiz isso em Passos, porque era uma palestra ao vivo, e eu achei que não fazia sentido num auditório a gente, enfim, trazer tecnicalidades. Mas existe um artigo do Código Civil, que é o artigo 263, parágrafo 1 e 2. Eu até acho que eu poderia apresentar, né, Tartus? Acho que não tem nenhum problema compartilhar a tela aqui, né? Selecione uma guia para compartilhar. Compartilhar. Veja se apareceu aí alguma coisa. Apareceu aí o Código Civil? Não. Apareceu. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Essa é uma questão óbvia. Se João e José devem o carro se perde por culpa de ambos, cada um paga metade do carro em dinheiro. É impossível entregar um carro que, por exemplo, por culpa de ambos, foi roubado, sumiu. Então, evidentemente que a obrigação vai se dividir em partes iguais entre devedores, mas o que era carro agora vira dinheiro. O grande problema é a questão do parágrafo 2º do Código Civil do artigo 263, que diz o seguinte: se for de um só a culpa, ficarão os outros exonerados, respondendo só esse pelas perdas e danos. Esse parágrafo 2º era o velho exemplo do boi, e eu quero fazer uma saudosa lembrança do Jabuti. É sério isso. Eu conheci o Tartucci fazia 6 meses. Fomos eu e ele, a Giselda, para o Jabuti e desenhamos o boi na mesa. E o Tartucci ficou bravo, nervoso. Mas você tem que explicar que o Jabuti é um bar, senão eles vão pensar que é o Jabuti da lei. Ah, não. Sim. Fomos a um bar chamado Jabuti, aqui na Vila Mariana. Aliás, pertíssimo de onde o Bunazar morava. O Bunazar que costumava, naquela época, beber em todos os bares. Hoje bebe em um bar, já desmaia, porque não tem mais fígado. Naquela época ele fazia baratona, chamava. Todos os bares da Vila Mariana. E daí o Tartucci disse assim: Simão, João e José devem o boi. Ótimo. João é culpado, só João, porque esqueceu a porteira aberta pela perda do boi. Ótimo. Eu disse, pelo valor do boi, que é o equivalente, pagam os dois. Então, se o boi valia R$1.000, João paga 500 e José paga 500. Mas se só João foi culpado, só ele responde pelas perdas e danos. Então, eu disse, se não, o culpado responde pela integralidade da prestação, os R$1.000, mais perdas e danos. E o inocente se exonera. Eu lembro disso até hoje, que nós desenhamos naquele papel, e daí eu fiz um grande levantamento, e o Tartucci também, se o Tartucci tem muitos méritos, um deles é que ele compila a melhor doutrina de maneira didática nas obras dele. E nós, no Código, fazemos isso. E efetivamente havia naquela época 2 autores que diziam isso, Maria Helena Diniz e Gustavo Tepedino, nos seus comentários ao Código Civil com o nosso querido Anderson Schreiber. E depois a Marilena até mudou em edições posteriores. Por quê? Porque o que prevaleceu em Jornada de Direito Civil, enunciado de minha autoria, é que se os dois têm culpa sobre o valor da coisa que pereceu, cada um responde... Se os dois não. Se um tem culpa, um tem culpa pelo valor da coisa que se perdeu,
cada um responde pela metade. E pelas perdas e danos só o culpado. Põe o texto de novo na tela, por favor. Quando o texto diz ficarão exonerados os outros, a interpretação da doutrina majoritária é que os outros se exonerarão das perdas e danos, e não da prestação, e não do equivalente. E o Tartucci lembra bem disso, Tartucci, que nessa jornada isso foi aprovado numa época que eu estava com o professor Vilaça e o professor Venosa na comissão de Direito Civil, e o professor Tartucci, como é próprio dos generosos, não só aceitou, entre aspas, ser derrotado nessa tese jurídica, como admitiu que o código refletisse no projeto, na mudança. Agora, tira o texto, eu vou ler o texto projetado pela minha subcomissão e aprovado pela relatoria geral. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros quanto às perdas e danos, respondendo todos pelo equivalente. Esse pequeno ajuste redacional é reflexo exato de enunciado das jornadas e de uma grande reflexão da doutrina. Não inventamos a roda, trouxemos para o código o que muitos autores já tratavam em suas obras por força do enunciado da jornada de direito civil. Então esse é o 263, um artigo que eu chamaria de menos charmoso, mas um artigo que, se reformado, trará certamente maior clareza à compreensão do instituto da perda da obrigação indivisível que se convola em perdas e danos. O próximo artigo que eu quero trabalhar é um artigo da assunção de dívida, que é o artigo 300. Põe na tela, por gentileza, o artigo 300. O artigo 300 hoje, ele fala da extinção das garantias na assunção de dívida. E ele diz, hoje, salvo assentimento expresso do devedor, consideram-se extintas a partir da assunção de dívida as garantias especiais por ele outorgadas. Agora, ele diz também, por ele dadas, garantias especiais, eu sublinhei, é um termo que gera dúvida na doutrina. O que são garantias especiais e garantias não especiais? O direito brasileiro tem garantias pessoais e reais, mas garantias especiais é uma palavra que o Código usou e que se perde na lógica das obrigações. Também a Comissão de Reforma acolhe a sugestão da subcomissão que eu capitaneei para dizer, tira da tela agora, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção as garantias dadas. Regra, a dívida é assumida por um terceiro, as garantias do devedor cessam e tem que cessar, porque o patrimônio que garante dívidas. Se agora trocamos o devedor, não faz sentido a manutenção das garantias. E o parágrafo único completa. Ficam todas as garantias prestadas por terceiros se eles não confirmarem expressamente. Fechamos uma lógica. As garantias acabam com a assunção e só não acabam se houver confirmação daquele que deu as garantias. Outro artigo muito interessante, e eu pediria que lançássemos na tela, é o artigo 303 do Código Civil. Porque a regra é que na assunção de dívida, eu tenho que ter a concordância do credor. E por que eu tenho que ter a concordância do credor? Porque se eu troco de devedor, o patrimônio do antigo devedor não mais responde e passa a responder o patrimônio do novo devedor. Contudo, em uma única hipótese, se o credor se calar, se o credor se silenciar, quando informado da assunção de dívida, a assunção produz efeitos. É o caso do adquirente do imóvel hipotecado, que notifica o credor dizendo: eu sou o novo devedor, e se o credor nada fala em 30 dias, passa
então, o novo devedor a ser o assuntor da dívida. Tira da tela. Problema que nós temos hoje. A grande maioria de dívidas não é garantida por hipoteca. Apesar do esforço da lei de garantias para dar vida à hipoteca, até o presente momento, as dívidas são garantidas majoritariamente por alienação fiduciária em garantia ou propriedade fiduciária. Portanto, esse artigo não tem nenhum problema lógico, tem um problema prático. Ele trata de uma hipótese que não ocorre na prática. O que a subcomissão de obrigações fez? A comissão adotou e está no nosso anteprojeto. Parágrafo único do artigo 303. Ao cessionário do crédito garantido por propriedade fiduciária, aplique-se a mesma regra do caput. Ou seja, se a garantia for hipotecária ou se a garantia for por meio de propriedade fiduciária, a regra tem igual efeito. Notifica o credor. Nada diz o credor em 30 dias, a assunção de dívida ocorreu. Esses são artigos bem técnicos que eu queria trabalhar com vocês. Agora eu vou dizer, mas não vou ler o texto. Na minha opinião, uma das grandes falhas do Código Civil de 2002 foi não ter copiado o Código Civil português e italiano para ter um capítulo sobre cessão de posição contratual. O Flávio e o Bunazar, que são grandes estudiosos do Código italiano, sabem que os códigos civis do século XX, mais tardios, o Código italiano é de 42, o português é de 66, se preocuparam com a cessão de posição contratual. O nosso Código de 2002, que tanto se baseou no italiano quanto no português, não teve essa preocupação. Resultado, trouxemos a partir da experiência do direito estrangeiro regras referentes à cessão da posição contratual. Criamos, então, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos apenas para, ao lado da cessão de crédito, transmissão do polo ativo da obrigação, ao lado da assunção de dívida, transmissão do polo passivo da obrigação, temos também a cessão de todo o contrato, que é a cessão da posição contratual. Essa próxima mudança que nós fizemos, artigos 307. Não, desculpem, 308, 309 e 310, pode pôr na tela agora, que eu já sublinhei, esses 3 artigos que tratam da figura do devedor ou do solvens, que tratam da figura do credor ou do accipiens, a quem se deve pagar, eles têm um defeito redacional à luz da teoria pontiana, do Pontes de Miranda, porque eles usam a noção de valer quando, no fundo, deveriam usar a noção de produzir efeitos. Qual é o efeito principal ou primordial do pagamento? Liberar o devedor da obrigação, extinguindo-a. E o artigo 308 diz que o pagamento deve ser feito ao credor ou seu representante, sob pena de só valer se depois por ele ratificado ou quanto reverter em seu proveito. O pagamento por terceiros, o pagamento para terceiros, que não o credor ou seu representante, para terceiros, que não o credor ou seu representante, pelo texto frio da lei, não vale até que o credor o confirme ou se reverter em proveito do credor. Aqui, meus amigos, o termo valer, na verdade, é o termo liberar, produzir efeitos. É por isso, pode deixar na lousa, que na redação sugerida pela subcomissão e acolhida pela comissão, o 308 não vai dizer sob pena de só valer, mas vai ser técnico, seguindo Pontes de Miranda, sob pena de só ser eficaz, porque o valer dá uma ideia equivocada de validade ou invalidade do pagamento.
e aqui o plano é da eficácia. Da mesma forma, o adjetivo válido do 309, nós mudamos para eficaz, porque o problema do pagamento ao credor putativo, ao credor que se imagina credor, quando na realidade não é de ser pagamento nulo ou anulável ou inválido, e sim de liberar o devedor. E idem, no mesmo sentido, o artigo 310, quando diz que não vale o pagamento feito ao credor incapaz de quitar, eu sei que é o menor e pago diretamente a ele, novamente surgiria um problema pior, que alguns autores incautos dizem que se o pagamento é feito a menor absolutamente incapaz, o pagamento é nulo. Se é feito a absolutamente incapaz, o pagamento é anulável. Isso é um erro grave, porque o pagamento ele produz por efeito liberar ou não o devedor. Portanto, aqui no 310, o adjetivo não vale é trocado por ineficaz o pagamento, ou seja, não libera o devedor. O devedor continua responsável porque pagou para quem era incapaz de quitar. Pode tirar da lousa, vamos para o próximo artigo. O artigo 329, que é um daqueles novos, se comparados ao Código de 16, ele não existia no Código 16, vamos para a lousa. Ele diz hoje que, ocorrendo motivos graves para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, uma enchente, uma guerra, uma epidemia de peste, como infelizmente vimos a Covid, eu não posso pagar naquele lugar por motivo grave, que me coloque em risco. O pagamento pode ser feito em outro lugar, sem prejuízo para o credor. Isso quer dizer o quê? Se a região que o credor mora estiver obstruída por uma barreira e eu não conseguir pagar, ou tiver com uma região de peste, Covid, e eu não conseguir pagar, eu, devedor, tenho autorização legal para pagar em lugar diverso, mas por minha conta. Ou seja, os custos acrescidos ficam por conta do devedor. O que me pareceu sempre muito injusto, porque o devedor não pôde pagar porque se colocaria em risco. Por que ele assume sozinho este custo acrescido se ele não paga no lugar certo, escolhido, determinado, porque se colocaria em risco? Deixa na tela, eu vou ler a sugestão que nós fizemos de parágrafo único. A subcomissão fez e a comissão acatou. Parágrafo único ao 329. Se o motivo do não pagamento decorrer de razão objetiva, ou seja, que não tem relação com a pessoa do devedor, os custos serão divididos igualmente. Nós trouxemos, na verdade, uma ideia de justiça comutativa pró-devedor no 329, onde hoje se imputa ao credor, se dá ao credor um direito e se tira do devedor uma opção, porque ele não vai se colocar em risco. E para isso acresce o custo do pagamento. Portanto, pode tirar da tela, a nova redação do 329 é aquela que nós construiríamos uma divisão equitativa de despesas em razão de razões objetivas que impeçam o pagamento no lugar combinado. Bom, vamos ao 329, que é esse alterado, pode pôr na tela, pela Lei 14.905 de 2024. Flávio, só para não errar, a lei é de julho ou é de junho? Julho, né? Tá fechado seu microfone, mas eu acho que é julho. Não. Acho que é 28 de junho, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. 28 de junho. Bom, é uma lei que é bastante jovem. Tem 45 dias de vigência, segundo diz o professor Tartucci. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários
de advogado. 28 de julho. Qual que é o dia, Flávio? 28. Reparem que este caput do artigo 389, alterado em 28 de junho deste ano, portanto, uma mudança recente, eu vou ler aqui, vejam como é o mesmo caput. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, igual, mais juros de atualização monetária, igual, e honorários de advogado, que estava no final, agora veio antes. E, parágrafo único, criado por essa lei, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. O Flávio concorda comigo que o que fez o código nessa mudança de 28 de junho é esclarecer o que nós já dizíamos das obras. O Índice Oficial de Correção Monetária no Brasil é o INPC, até que outro substitua. Pode ser que o contrato, Flávio, eleja índices distintos, como muitos elegem o IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Aliás, na locação é muito comum que o contrato eleja o IGPM. Até aqui, não me parece que esse dispositivo gerasse grandes problemas. Porque na comissão, o que nós nos preocupamos, Flávio? E a lei 14.905 não se preocupou. Nós nos preocupamos em trazer a questão dos honorários de advogado. Reparem que a reforma que atropelou a reforma do Código Civil, neste ponto, criando o parágrafo único, não menciona honorários de advogados. E nós tínhamos uma preocupação, meus amigos, se os honorários de advogado previstos no caput 389 seriam os honorários sucumbenciais fixados por um juiz quando eu perco a demanda, ou seriam também os honorários contratuais, aqueles que eu combinei remunerar o meu advogado pela prestação de serviços. Que honorários são esses pagos pelo inadimplente? Nós criamos, na reforma, pode tirar do ar, um parágrafo primeiro e um parágrafo segundo. Parágrafo primeiro. Os honorários de advogado previstos no caput são os contratualmente fixados entre as partes, desde que haja efetiva prova do seu prévio pagamento e consideração ajuizada a pretensão ao reembolso das despesas efetivamente realizadas. Ou seja, nós permitimos com a reforma aprovada que eu, se vencer, ganho sucumbência, porque o parágrafo 2º vai dizer, parágrafo 2º projetado vai dizer, que os honorários contratuais não excluem os sucumbenciais. São coisas distintas. Mas eu posso pedir também o reembolso pelos honorários que eu paguei ao meu advogado, de maneira bastante simples. Se alguém bate no meu carro e o prejuízo é de 30 mil reais, e eu preciso contratar um advogado para cobrar esse prejuízo, e eu pago 5 mil reais ao meu advogado por contrato, eu posso cobrar 30 danos ao carro, 5 honorários contratuais, e sem contar o direito à sucumbência. Porque na hora que o juiz fixar honorários sucumbenciais, eles não pertencem à parte. Eles pertencem ao advogado da parte vencedora. Está no Estatuto de Ordem. Então, a parte vencedora ganha 30 danos causados ao carro, 5 reembolso dos honorários que pagou ao seu advogado, e a sucumbência, os honorários de sucumbência, vão para o advogado do vencedor. Eu queria até lembrar aos amigos Flávio e Bunazar que esse foi um dos artigos com um grande debate no Senado Federal, naquela nossa semana, mas a redação dele ficou muito coerente, sabe, Flávio? Sabe, Tartucci? Sabe, Bunazar? A gente tira os sucumbenciais que pertencem ao advogado por lei especial e indeniza o cliente que pagou contratualmente pelos seus serviços do seu advogado. Simão, só uma observação.
Lembrando que lá havia uma proposta de limitar os honorários contratuais de 10% a 20%, né? E olha que curioso, aqui em São Paulo, no conselho da OAB, a gente mudou a tabela, inclusive foi sugestão minha, porque já temos decisões, inclusive do STJ em matéria empresarial, admitindo cobrança de honorários de até 30 contratuais, né? Então, por exemplo, já estaria superado se fosse 10 a 20, isso ia gerar confusão, porque 10 a 20 é o que se encontra como parâmetro no CPC, ainda bem que a gente separou, né? Ô, Flávio, e outra coisa, nós deixamos claro aqui que são honorários efetivamente pagos pelo cliente ou advogado, para evitar fraude, né, Flávio? Eu digo que vou pagar o Flávio 5 milhões de reais, na verdade eu vou pagar 50 mil. Então, e outra coisa, né, Flávio? O percentual dava um desvio de lógica em muitas causas de grande valor econômico, que os honorários não são pagos por percentual, são pagos por trabalho. Eu queria evoluir também para o artigo 391, que vai dizer, está aí na tela dos senhores, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Esse artigo, eu ficaria triste dele mudar, Flávio, porque era meu exemplo de sala de aula que interpretação literal conduz à tragédia interpretativa. Porque todos não são todos. Existem bens impenhoráveis. Com a reforma, se aprovado, o artigo fica igual, mas ganha uma vírgula. Devedor, vírgula. Suscetíveis de penhora. Todos quais? Os suscetíveis de penhora. Então, aquele velho exemplo. Dá para penhorar o bem de família pelo 391? Literalmente daria, mas sistematicamente não daria. Se aprovada a reforma, eu perdi o meu exemplo do melhor artigo que a interpretação literal conduz ao buraco. Portanto, eu diria que é uma pequena correção de rota para dizer que os bens não suscetíveis de penhora não estão, portanto, ao alcance do credor. Depois, pode tirar da tela, criou-se também o artigo 391A, que eu só não vou ler porque ele é muito longo, em que ele traz uma série de bens não suscetíveis de penhora. Uma série de bens pelos quais as dívidas que não respondem pelas dívidas. Eu chamaria de um verdadeiro rol de impenhorabilidade. Mas como a lista é grande, Flávio, eu acho que vale a pena os amigos e amigas lerem o projeto, o 391A, com toda a lista dos bens impenhoráveis. Talvez eu... Que, na verdade, é só consolidação da lei aí, pequena propriedade rural, bem de família. O que tem de novo, porque esse dispositivo foi ideia da professora Rosa, da ideia de patrimônio mínimo, acho que o que tem de novo é o parágrafo 2º desse 391A, que traz ali um afastamento de bem de patrimônio mínimo de alto valor, né? É isso. Não, o de alto valor é o parágrafo 3º. Eu vou ler, só para os colegas, tá? Vale a pena ler. A casa de morada de alto padrão pode vir a ser escutida pelo credor até a metade do seu valor, remanescendo a impenhorabilidade sobre a outra metade, considerando o valor do preço de mercado do bem a favor do devedor executado de sua família. É aquele velho caso, eu dou nome e sobrenome, da mansão do Edemar Cid Ferreira, que valia muitos milhões de reais, mas era a única casa que ele tinha. Então a ideia aqui é separar. Vende-se o bem de família, os credores recebem a metade em dinheiro e a outra metade devolve-se ao devedor para ele adquirir um imóvel menos suntuoso e luxuoso. Agora, Flávio, eu queria mostrar mais 2 artigos, como estamos já 15 para as 8, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui, Bunazar, calma, porque até porque 8 horas fecha meu prédio, Flávio. Se eu não for embora, eu só saio do Largo São Francisco amanhã. Mas deixa eu... Você está tão animado, Simão, que poderia te ouvir até amanhã. Você sabe que eu estava dormindo na minha cadeira. Dormi 1 hora para conseguir fazer a live, que eu tô que nem zumbi. Eu durmo e acordo ótimo, mas eu fico dormindo. Bom, deixa eu seguir aqui, Flávio. Bom, o 396... Tela no 396. Vamos lá. O 396 trata da mora do credor. Aliás, da mora do devedor. E que vai dizer o que não é mora no 396.
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. A culpa é elemento central da mora do devedor. Aliás, quando ele atrasa sem culpa, ninguém diz que ele está em mora, a gente chama de retardo. Eu lembro um dia, algum tempo, deve fazer um ano, que o Banco Itaú um dia teve uma pane eletrônica e ninguém conseguiu fazer pagamento. E no dia seguinte, quando voltou da pane, o Itaú pôs assim na tela: todos os pagamentos feitos em atraso correm por nossa conta os juros e a multa, porque o devedor não teve culpa. Foi um fato a ele não imputável. Agora, reparem, o 396 não trata da mora do credor. Ele só diz que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, este não terá culpa e não terá mora. Agora, toda a doutrina afirma, por questão do favor debitores, que, e agora vem o nosso parágrafo único, aliás, quem criou foi o professor Bunazar, tá? Eu só adotei porque achei bonitinho nas nossas conversas. Ó, já leu o artigo errado. A mora do credor independe de culpa. Isso é lindo. Isso é lindo porque mostra... Não, esse foi eu. Foi você? Foi. Foi você nada, não vem roubando. Foi nada, você nada. É do Bunazar. Eu tenho aqui. Agora, eu não nada. Agora nós vamos brigar aqui, porque eu quero prova documental de quem criou esse artigo. Mas deixa eu falar. Tudo ata notarial. O que você disser, professor Simão, está dito e está gravado. Está gravado, Buna? Bom, está gravado. Bom, para a gente não brigar, o artigo é super esclarecedor, porque ele diz que a mora do credor necessita de culpa, que é algo consolidado na doutrina, que é algo que alguns poucos parvos diziam que a mora do credor também precisava de culpa, mas isso é uma consolidação de uma teoria secular. E para acabar, sabe qual que eu vou falar, ô Tarta, que eu amo de paixão? Podia falar de muitos, né? Mas eu queria achar aquele... já achei. O 394. O 394 hoje, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. Só que ele não trata da obrigação negativa. E há uma grande briga na doutrina, porque não leu Pontes de Miranda. E eu li Pontes por ordem do Bunazar. O Bunazar manda muito em mim, agora menos, porque eu já percebi também que não adianta receber só a ordem do Bunazar. Agora é Bunazar, Tartucci, minha mãe, eu tenho um rol de pessoas que mandam em mim. O Tartucci me fez uma agenda essa semana que ele me pôs em 6 cursos ao mesmo tempo. Eu estou quase praticamente saindo de um curso para o outro. Eu vou dormir aqui no centro, porque sexta tem o curso da ESA Cincinato Braga, sábado tem o curso da ESA Maria Paula, o Bunazar mora do lado. OAB Maria Paula. OAB Maria Paula, o Bunazar mora do lado, ele sai da Martiniano de Carvalho e vai. Eu que estou longe, vou ter que alugar um hotel no centro. Bom, mas vamos aqui que o Bunazar quer que eu acabe, porque ele está nervoso. Hoje ele não está bem, ele está com a carinha, está mal-humorado. Não, coitadinho. Ele acordou cedo para dar aula no meu grupo de estudos, ele fica assim, triste. Mas é coisa que passa. Esse horário ele fuma charuto, toma uísque, está sem tomar, ele fica nervoso. Mas olha, o artigo tá tremenda. Ele não fala, Tartucci, das obrigações negativas e da mora. E Simão, ontem ele estava todo lá com o Paulo Dias, aí ele fica todo serelepe, né, com a gente. Não, ele estava com o Paulo Dias e eu dando aula de testamento. Hoje, com a gente, ele bebe água e quer acabar a live. Quer dizer, o mundo não é justo, professor Tartucci. O mundo não é justo. Mas não se esqueça que é ritmo de festa. Sempre estaremos em ritmo de festa. Então, o Bunazar, ele quer saber o que nós fizemos no 394. Porque eu não sabia onde pôr a mora. Isso ele falou, Simão, põe no 394. E olha como ficou lindo o parágrafo criado pelo anteprojeto. Nas obrigações negativas, o devedor incorre em mora desde o dia em que executou o ato em que devia se abster. Você sabe o que, Tartucci? Quanto mais eu leio o projeto, quanto mais eu dou aula sobre o projeto, eu disse uma frase que você ficou nervoso, aí mandou mensagem no meu WhatsApp ontem. Eu vou falar, Flávio. Você pode ficar bravo, nervoso, me xingar. Tá no ar, xinga. Eu não gostei de responsabilidade civil. Não gostei. Mas não é meu direito não gostar? Eu tô numa comissão, preciso gostar de tudo? Sim, sim. Não gostei. Achei que ficou ruim muita coisa. Achei que, inclusive, levei um bypass nas costas, bola nas costas, sob dano indireto.
Mas, aqui, ó, Flávio, o original, ó, com o selo do Senado, que você não tem, tá? Do dia 17 de março. O anteprojeto é uma maravilha. Eu fui dar aula sobre direitos dos animais, falar para o Bunazar, ontem na pós-graduação, ele ia, Buna, o Buna esqueceu da minha aula, fui eu dar aula. Você esqueceu totalmente, ontem de manhã. Eu dei aula de direitos dos animais. Gostei. O nosso colega de comissão, que eu chamo de animal exacerbado, não, ficou bonito aqui. Até o afeto, como diz a personalidade, eu gostei, Flávio. Gostei mesmo. Eu acho que se aqui for aprovado, tem coisas magníficas para a sociedade brasileira. Magníficas. Agora, a responsabilidade civil eu não gostei, mas o que eu posso fazer? A democracia é assim, Flávio. A gente perde um pouco... Mas, Simão, você não gostou do 932, 935? Não, 932 gostei. Meu problema é o dano. A partir do dano me dá calafrio, danos indiretos, danos não sei o quê, danos não sei o quê. Eu não gosto nem de falar. Mas o 932 gostei, tem razão. 928 gostei, tem razão. O animal gostei. Não, você tem razão, sim. 937, 938, da coisa que cai. Mas você sabe qual que eu não gostei. Esses artigos ficaram todos ajustados, 940. Eu também tenho minhas resistências na parte de dano, eu tenho falado isso na palestra, mas tem muita coisa. Mas viu, Buna, ontem eu falei na palestra que não tinha gostado, daí mandaram o WhatsApp pro Tartuso, o Simão tá reclamando. Pô, mas não gostei. Mas isso não quer dizer que o projeto... Não foi Instagram, viu, Simão? Porque eu tenho muito informante no Instagram. Quando o meu Instagram tá com um monte de mensagens, fica até com medo, porque foi quando aconteceram aqueles episódios, né? Senador Flávio, o senhor vai acabar com o direito da viúva. Senhor, eu vou até ameaça de morte para o senador Flávio aqui, né? Não é da... Uma que fosse uma senhora, não é da sua família, eu acho que me convidou, confundiu com outro Flávio. Ah, o senhor e a sua família não fazem isso, o senhor está destruindo a família brasileira. Não era eu, né? Aí uma senhora mandou assim: senador Flávio, o senhor que é relator do novo Código Civil, que entrou em vigor. Eu falei, entrou em 2002. Então, tudo errado. Eu falei, olha, a senhora precisa procurar um psiquiatra, um advogado, porque a senhora está com problema. E vocês sabem, né? Sempre, quem sobra para quem sempre? Para o Eric Jacan do Direito Civil aqui. É sempre para o Eric Jacan do Direito Civil. Mas viu, Flávio, só para acabar, eu queria te dizer, mesmo, ontem eu dei aula de animais na pós. Agora, sem brincadeira, semana que vem vai ser prescrição e decadência no mestrado. Eu achei muito interessante a disposição sobre os animais. Fiquei satisfeito. Acho que nós evoluímos bem e sem exagero. E eu preciso pedir desculpa aos nossos amigos e amigas, que enquanto o Bunazar está tranquilo na casa dele, daqui a pouco ele vai tomar um caldo, um espaguete. Você não vai sair, você vai ficar até o final da aula. Ele vai tomar um espaguete com um capelete em brodo. Você não vai estar lá 1 hora e vai cair fora. Você vai cair até eu terminar. Eu preciso agora, professor Tartucci, sair do prédio. O prédio fecha. Você vai ficar aí, cara. Você vai ficar aí. Não, eu vou ficar, Buna, fica tranquilo. Ele também vai. Ele me fez ouvir 1 hora. De hora eu ouvi também. Que conversa é essa? Sai fora. O prédio fecha, ó. O prédio fecha. E eu não posso ficar preso aqui, Tartucci, senão amanhã eu não chego no evento da Karine, lá, né, da Cincinnati Braga. Então, cara, que loucura essa live aqui, cara. Mas a aula tá uma loucura. Eu deixo um abraço a todo mundo. Ele falou 1 hora, acabou a live. E digo... Ele falou o tempo todo. Ele falou 1 hora sozinho, cantou no Silvio Santos. Mas ele uma caleta de falar do quarto que me cabe aqui. E digo a todos. As pessoas estão comentando aqui, se segura um pouco, Bunazar, tá nervoso. Viu, Flávio? Eu vou terminar a minha participação com a Taíde Patrese. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. E é em ritmo de festa. Abraço a todos e todas. Fiquem com Deus. Eu quero fazer uma nota. Espera um pouquinho. Mas isso não é a Taíde Patrese. A Taíde Patrese é simplesmente um luxo, não é? Você misturou. Desencana, Flávio, senão a gente aqui não vai. Olha só, eu quero fazer uma nota só de um reparo sobre esse código aqui, olha, que foi a propaganda. Uma queridíssima ouvinte nossa escreveu assim: eu quero o autógrafo dos 3. Eu vou falar para todos vocês, eu não estou nesse código aqui. Esse código aqui tem Anderson Schreiber, que não faz parte do curso GEM, Marco Aurélio Bezerra de Mello, que não faz parte do curso GEM, e o Mário Luiz Delgado, que não faz parte do curso GEM. O Bunazar não faz parte. Agora, eu gostaria que acontecesse o quê? Eu sugeri ao professor Flávio
que eu escrevesse a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a Lei da Liberdade Econômica. O professor Flávio disse que não pode. Agora eu quero que vocês aqui no chat respondam se não ficaria mais atraente um código com a Lei de Introdução e com a Lei da Liberdade Econômica. Eu quero ver vamos fazer o seguinte, a gente faz um outro livro, Leis Civis Comentadas. Outro livro, coisa nenhuma. E chamamos o Pablo Esposa ainda agora, que ele está no jeito. E aí vai vender mais. Eu quero ouvir o que o pessoal vai comentar aqui, mas tudo bem. Eu vou aproveitar que você fica aí na sua. Ô, Buna, eu vou para casa, que vai ter especial Silvio Santos. Eu peço desculpas, mas hoje é meu dia de ritmo de festa, que abala o coração. Até semana. Ô, Pedro, tchau. O Pedro mandou uma mensagem aqui, Geronilson, o curso está atualizado até 31/2/2023. Tira essa mensagem, o curso está atualizado desde semana passada, que o Bunazar acabou de gravar. Tira isso aqui, o curso está atualizado desde, falta só a aula de atualização monetária e juros. Tá tudo errado. Tira essa postagem aqui. Tá tudo atualizado, pronto, já tirou. Tá tudo atualizado. Pô, o Simão, Buna, deixa eu falar uma coisa. Eu nem apresentei o Simão, ele já começou com o Silvio Santos. Acho que deve ter tomado uma hoje. Você quer que faça uma apresentação formal? Não. Então tem a palavra. Não precisa. Muito obrigado. Eu sou Maurício Bunazar, aquele que não está no código. Quando vocês quiserem Mas nós vamos fazer leis civis comentadas. Vocês olham assim. Aí pode chamar o Pablo Stose também. Pablo Stose agora é GEM. Imagina, vai aumentar as vendas. O que você acha? O Pablo Stose é maravilhoso, claro que sim. Então tá bom. Pablo Stose, diferentemente de você, é um cara que eu gosto muito. Leis civis comentadas, nós três e o Pablo Stose. O Pablo Stose nem está aqui, eu já falei com ele. Então, vocês já podem falar aí que nós vamos fazer o lei. Aí a gente faz lei de introdução, lei da liberdade econômica, lei de alimentos, locação, que eu queria fazer. Vamos fazer isso. Vai arrebentar, vamos fazer isso. Muito bem. Vai lá, Buna, vai lá. Eu vou ser bem objetivo. Pode ficar só o Buna na tela, Pedro. Deixa ele. Eu vou ser bem objetivo aqui, pessoal, com vocês. Eu quero tratar algumas questões relativas ao que o projeto de Código Civil fez em matéria de teoria geral dos contratos, tudo bem? Então, começo pelo artigo 421. E agora, sem qualquer tipo de brincadeira, eu vou ser bem objetivo. Nós teremos várias lives, eu vi gente perguntando aqui se haveria outras. Nós teremos lives, teremos aulas ao vivo, nós faremos algo muito legal, esse curso nosso, como disse o Flávio Tartucci, aqui ele está hiper atualizado, não é? Então, nós vamos ficar aqui com vocês sempre, tá bem? Muito bem. Com relação ao artigo 421, nós mantivemos o caput, não é? Nós mantivemos o caput e foi incluído um parágrafo primeiro. Esse parágrafo primeiro diz o seguinte: nos contratos civis e empresariais paritários, prevalecem o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Esse dispositivo, ele já havia, de maneira menos bem escrita, é verdade, na Lei da Liberdade Econômica. Não é? A Lei da Liberdade Econômica incluiu esse dispositivo no Código Civil de 2002, mas aqui ele está mais bem escrito. E aí eu quero dizer para vocês qual foi a diretriz, e o professor Flávio Tartucci está aqui para me corrigir caso eu cometa alguma impropriedade, qual foi a diretriz que a comissão responsável pela teoria geral dos contratos, pelo direito contratual em geral, adotou. A ideia foi trazer um aprofundamento da Lei da Liberdade Econômica. Ou seja, reconhecer a autonomia privada como um valor que merece atenção. Só que estabelecendo distinções fundamentais. Vejam só, né? O que o Código fez em 2002 foi aumentar as hipóteses, aumentar não, na verdade, né? Criar hipóteses de revisão e de resolução. O que a revisão do Código Civil pretende agora é estabelecer de maneira clara tipos contratuais que gozem de maior ou menor autonomia privada. Eu ando dizendo com muita insistência que nós não podemos tratar o contrato de locação da Dona Maria com o seu José da mesma forma que eu trato um contrato build to suit. Eu não posso tratar a compra e venda de uma peça automotiva da mesma forma que eu trato
a compra e venda de turbina de avião. E assim sucessivamente. Então, o que esse projeto de revisão do Código Civil fez? Não é? Trouxe categorias, que eu vou falar com vocês aqui, que permitem uma maior amplitude da autonomia privada naqueles contratos mais complexos. Perfeito? Então, olha que interessante. Nos contratos civis empresariais paritários, prevalecem o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Poxa, maravilha, segurança jurídica. Juiz, afaste-se do contrato, as partes sabem o que estão fazendo. Perfeito. Só que aí, alguém poderia dizer, bom, Bruno Azar, contratos civis empresariais paritários. Vai abrir discussão sobre se ele é ou não é paritário, esse tipo de coisa. Aí vem o artigo 421C, não é? Que diz o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos se não houver elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, e assim interpretam-se como paritários e simétricos. Então vejam vocês que coisa interessante. O próprio projeto traz uma presunção de que os contratos civis e empresariais são paritários e simétricos. Então, caso eu queira alegar que num dado contrato, numa dada situação concreta, uma das partes está numa posição de vulnerabilidade, eu terei todo o ônus argumentativo de demonstrar isso. O que muda radicalmente o cenário. Lembre-se, nós não estamos falando aqui de relações de trabalho, não estamos falando aqui de relação de consumo, estamos aqui falando de contratos de direito comum. Professor Flávio, por favor. Não, tem que corrigir uma injustiça. Eu Diga, pedi claro, para sair da câmera para ir lá ver o arquivo original. Quem fez a proposta da mora do credor foi Vossa Excelência mesmo. Obrigado, obrigado. Eu mandei a foto aí. Foi você aí, redação. Ninguém mexe. Tá ótima, objetiva. Desculpa, tá? Não tem problema nenhum. Eu fui ver o original. É muito chique, é muito chique. Então, pessoal, só para que vocês entendam, não há aqui nenhuma intromissão no direito do consumidor, não há nenhuma intromissão em direito do trabalho, pura e simplesmente nós estamos tratando de contratos de direito comum, sejam eles contratos civis ou contratos paritários. Contratos civis ou contratos empresariais. Muito bem. Se vocês seguirem o artigo 421C, ele traz algumas questões que eu reputo as mais importantes. O artigo 421C, parágrafo 1º, diz o seguinte: para sua interpretação, os contratos empresariais exigem os seguintes parâmetros adicionais de consideração e análise. Então, trago ali algumas regras mais específicas para os contratos empresariais. E vem o inciso 2º e traz algo fantástico, né? A boa-fé empresarial mede-se também pela expectativa comum que os agentes do setor econômico de atividade dos contratantes têm quanto à natureza do negócio celebrado e quanto ao comportamento leal esperado de cada parte. Aqui, eu venho dizendo em intervenções que tenho feito, que esse dispositivo é fantástico. E ele é fantástico por uma razão. A boa-fé objetiva, ela é estruturante do sistema, isso ninguém há de duvidar, não é? Mas a boa-fé objetiva acabou, muitas vezes, sendo utilizado de maneira, talvez, um pouquinho irresponsável em alguns casos, né? Não vou dizer nem a maioria, porque eu não sou dado a esse tipo de exageros. Então, olha, você tem duas partes, capazes, partes sofisticadas, acompanhadas por bons advogados, falam, violou a boa-fé objetiva porque não me informou. Opa, pera lá, não informei o quê? Essa informação é uma informação a qual você teria facílimo acesso. Presume que um profissional como você sabe disso. E aí, às vezes, o judiciário apresentava ali uma intervenção, no meu modo de ver, descabida. Então, o que diz esse parágrafo 2º? Eu analiso a boa-fé de acordo com as partes. A boa-fé nunca foi um estándar abstrato. Ela sempre exigiu uma concretização. Então, eu vou dar um exemplo muito trivial para vocês, exemplo que já dei
recentemente. Somos todos aqui, depois vocês me digam aqui no chat, tá bom? Somos todos aqui advogadas, advogados, tudo bem? Beleza, tal. Eu advogo no meu escritório para empresa, para pessoas que são médicas, são engenheiros, advogo muito para advogados. E recentemente eu tive um caso interessante em que eu tive a honra de atuar para um desembargador que eu gosto muito, um sujeito muito, muito preparado e tal. Eu já tinha atuado para 2 colegas dele em outro caso, ele acabou me contratando. E aí eu fui conversar com ele, então ele tirou sarro, porque eu mandei o instrumento contratual e tem lá, não é? Contrato padrão, não é? Tem um alerta de risco. Qual é o risco? Aquele que perde paga a sucumbência. Vamos imaginar, pessoal, que eu não tivesse mandado esse contrato com esse alerta de risco para o desembargador. Tudo bem? Vamos supor que ele perdesse e sucumbisse. Aí ele dissesse assim, olha, desculpe, Bonazar, você não me avisou que se eu perco uma demanda, eu pago no horário de advogado. Pergunto para vocês, vocês acham que eu, ao não informar expressamente um desembargador do fato de que, se ele perder a demanda, ele perde também honorários para o advogado da parte contrária, eu vou ler a boa-fé objetiva? Alguém imagina isso? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Da mesma sorte, vamos imaginar que eu sou um médico, um cirurgião, e vou operar um médico cirurgião. Eu não preciso informá-lo dos riscos da cirurgia. Isso é evidente que não. É quase que uma sandice fazer isso. Então, eu arrisco dizer que esse parágrafo 2º, ele vai ser extrapolado não só para a boa-fé empresarial, não é? Mas vai reconduzir, talvez eu esteja sendo muito otimista, mas vai estimular uma recondução da boa-fé objetiva à sua essência, que é uma análise efetiva das características do caso concreto. Tudo bem? E aí, seguem alguns outros dispositivos, com os quais eu não os quero cansar, evidentemente. Não é? O artigo 421D, que é o último artigo, penúltimo, na verdade, que eu vou trabalhar com vocês aqui, é bastante interessante também. 421D, tá? Direito projetado. Salvo nos contratos de adesão ou por cláusulas predispostas em formulários, as partes podem, para a garantia da paridade contratual, sem prejuízo dos princípios e das normas de ordem pública, prever, fixar e dispor a respeito de. E aí, a comissão fez o quê? A comissão reproduziu integralmente a Lei da Liberdade Econômica, que está muito bacana, estabelece critérios objetivos, é fantástico, não é? Tenho orgulho de ter participado dessa legislação, com o Flávio também, não é? Só que a comissão incluiu um artigo, o Simão e o Tartus brincamos aqui sobre a autoria de um artigo. Esse artigo aqui eu invejo. Este eu queria ter colocado no código e não fui eu quem teve a ideia de colocar. Que é o 421 de inciso 5º. Olha o que eu posso colocar no contrato. As partes podem dispor a respeito de interpretação de texto normativo. Pessoal, isso é fantástico. Isso é fantástico. Para quem como eu, que atuo com direito contratual, não é? Que atuo com contratos empresariais complexos, às vezes há regulações de regência que são contraditórias entre si. Às vezes, questão de prazo. O prazo é de 10 dias para notificar, a outra lei fala que o prazo é de 15 dias. E aí gera uma certa dúvida interpretativa. Não é? Qual que aplica? Aí o tribunal A aplica de um jeito, o tribunal B tem câmara que aplica de um jeito e câmara que aplica do outro. Eu posso resolver isso. Tá certo? Eu chego e digo, olha, nós, partes, decidimos que para nós a regra será essa, interpretação de texto normativo. Isso é uma baita de uma vantagem. Muito bem. O último dispositivo que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, não é? Porque eu sei que já está tarde aqui. O artigo 422, ele sofre uma pequena alteração para acudir ao que o professor Antônio Junqueira chamou
no meu modo de ver até de maneira um pouco injusta, de uma deficiência do Código de 2002. Olha só. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé nas tratativas iniciais, na conclusão e na execução do contrato, bem como na fase de sua eficácia pós-contratual. O texto original, o texto tal qual está hoje, diz: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão como na execução do contrato, os princípios da probidade e boa-fé. Né? Da forma com que está hoje, no direito projetado, os princípios, o princípio da boa-fé objetiva e da probidade devem ser observadas desde o início da negociação, durante o cumprimento do contrato, como já está, e mesmo após a finalização. Então, há uma disputa na doutrina, uma disputa sobre a natureza jurídica da responsabilidade pré-contratual e da responsabilidade pós-contratual ou pós-pacto finito. Alguns diziam: a responsabilidade civil pré-contratual ou pós-pacto finito é do tipo contratual. Outros, aos quais eu me filio, diziam: bom, se ela é pré-contratual, se ela é pós-contratual, contratual ela não é. Isso se resolve no campo da responsabilidade civil extra-negocial. O Código de 2002 resolve essa questão, optando, na minha opinião, da maneira mais acertada, por atribuir o regime da responsabilidade civil contratual. Perfeito? Antes eu dizia, era melhor que fosse contratual, mas não foi a opção do legislador. Agora, seria essa a opção, tá bem? Então, eu ainda teria várias coisas para conversar com vocês, mas como eu lhes disse, né? Nós teremos outras lives e há pontos aqui que eu quero abordar um pouquinho mais devagar. Por exemplo, a questão dos pactos sucessórios, não é? Nós inovamos de uma maneira maravilhosa, na minha opinião, é claro, a possibilidade de contrato de herança de pessoa viva, tá certo? Tem alguns casos que a sociedade brasileira estava exigindo, tá bem? Mas isso fica para um outro momento, numa outra live, para que nós tenhamos mais tempo. Professor Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários muito queridos aqui no chat, estou acompanhando por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Bunazar. Foi uma grande honra tê-lo aqui novamente. Então, a gente fez aí uma reedição dos nossos debates lá em Passos, né? Lá eu fiz também uma palestra que durou 1h30, não, 1 hora mais ou menos. Mas aqui, com essas aulas no YouTube, a gente faz aí 1 hora. O Simão ocupou o tempo hoje, mas foi muito bom também. Mas foi ótimo. Tá precisando desopilar. Foi ótimo. Então, olha, vamos recordar, nós estamos com o nosso curso em promoção em agosto, mês da advocacia, 40% off, é só acessar o QR Code ou no meu Instagram, @flavio.tartucci, Instagram, que essa semana bombou com 2 temas, né? Reforma do Código Civil, locação por aplicativos, né? Que inclusive essa semana a gente teve uma aula da ESA com o Marco Aurélio, que foi o relator, e o César Peghini também, né? E também foi bem... Se vocês quiserem ver lá no site da ESA, o AB São Paulo, esse tema foi muito bem debatido pelos dois. Eu até mostrei como isso foi analisado lá na comissão de reforma, né? E o tema dos inventários e divórcios extrajudiciais, tá? Então, entra lá no meu Instagram, me siga, tem muito conteúdo sempre. Lá na link na bio tem o acesso para esse desconto. 40% off, acesso por 1 ano, curso completo, só para o curso completo, de lei de introdução até sucessões, e ganha o e-book do Manual de Direito Civil, volume único. Tá? O nosso código que foi mencionado aqui ainda não está à disposição, algumas pessoas perguntaram, será lançado no final de setembro na UAB, aqui em São Paulo, na ESA, e também na Emerge, no Rio de Janeiro. Então, promoção ativa, ótima oportunidade de 1 ano de acesso para o nosso curso completo. Tem todo o direito civil, tá bom? Pessoal, façam o curso, vocês não vão se arrepender. As pessoas que fizeram, o feedback é absolutamente maravilhoso. E outra coisa, adquirindo já vai ter acesso a algumas aulas, porque é 1 ano de acesso, pode adquirir agora, vai ter acesso às aulas atualizadas que a gente já atualizou, vai continuar atualizando com a reforma do Código Civil. A gente vai ver como fazer isso ainda. Talvez a gente grave até, né, complemento, né, Bunazar, porque tem gente que quer saber
só como é hoje, né? Talvez a gente faça gravação em separado por temas, talvez seja esse o caminho, com aulas a mais ainda com a reforma, tá bom? Bom, meus caros, foi uma grande honra, eu quero agradecer aí o pessoal da técnica, especialmente o Pedro. Fica essa aula aí no canal do YouTube do GEM, vai para o nosso YouTube também, eu vou colocar no meu, Simão também. Então, muito obrigado. Pode passar aí no GC mais uma vez, tá? Então, as condições do nosso curso, Pedro. Então, está aí, ganha o e-book 40%, e tem no grupo, no site também do Grupo GEM, grupogem.com.br. Muito obrigado, foi uma grande honra. Obrigado, Bonazar. E a gente segue aqui na nossa jornada presencial e online, tratando da reforma sempre com grande público, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Foram 700 inscritos para esse curso aqui com certificado, um grande público. Obrigado, gente. Até mais. Obrigadão.